Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre as diferentes espécies normativas, emenda constitucional, leis complementares, ordinárias, decretos e muito mais. As aulas são com o professor André Alencar. Bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou o professor André Alencar. Estamos na nossa aula 5 sobre os atos normativos na Constituição de 1988. Na nossa primeira aula, nós fizemos um panorama sobre todos os atos normativos previstos no artigo 59 da Constituição. Falamos sobre características básicas, sobre alguns elementos essenciais para você começar a diferenciá-los. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos com as emendas constitucionais. E aí detalhamos todo o tema da espécie normativa emenda constitucional. Na nossa terceira aula, nós fizemos uma comparação entre leis complementares e leis ordinárias. E trabalhamos principalmente sobre a hipótese de invasão de competência de uma espécie normativa em outra e quais consequências isso pode trazer. Na nossa última aula, a quarta aula, nós trabalhamos com as leis ordinárias, as leis delegadas e as medidas provisórias. E falamos que, em regra, essas espécies normativas têm o mesmo campo de atuação, com as restrições ou exceções estabelecidas expressamente no texto constitucional, no artigo 68, parágrafo 1º, para as leis, 62, parágrafo 1º, para as medidas provisórias. Também falamos sobre o processo legislativo básico, as características básicas de cada uma das espécies. Nos restou para a nossa aula 5 trabalhar as duas últimas espécies normativas, os decretos legislativos e as resoluções. Retomo ainda uma discussão que nós iniciamos na primeira aula sobre o nome resoluções. Sabemos que existem atos secundários, atos infralegais que não estão previstos normalmente na Constituição, que são atos típicos de direito administrativo, como, por exemplo, as resoluções ministeriais, as resoluções de autarquias, as resoluções de tribunais, que têm um caráter infralegal. E isso pode trazer certa confusão quando a gente estuda resoluções como um ato normativo primário, ou seja, um ato de característica ou de hierarquia legal, infraconstitucional, mas legal, ou seja, acima dos atos secundários, acima dos atos administrativos. Então, as resoluções que nós estudaremos aqui não são as resoluções do direito administrativo, são resoluções legislativas. Eu mesmo, na minha Constituição, sempre eu escrevo ao lado do termo resoluções a expressão legislativas, justamente para não confundir com resoluções de direito administrativo. Qual é a principal característica dessas resoluções e desses decretos legislativos? É justamente o fato de pertencerem à categoria de atos normativos primários, atos que decorrem diretamente da Constituição e que, portanto, têm a capacidade ou o poder de inovar o ordenamento jurídico. Lembrem-se lá no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, onde está escrito que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todos os atos normativos do artigo 59 obedecem a esse comando, servem para suprir esse comando. Portanto, decretos legislativos e resoluções de natureza legislativa são atos normativos primários equivalentes a uma lei ordinária, com a mesma hierarquia das leis ordinárias ou das leis delegadas ou até mesmo das leis complementares, já que vimos aqui que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Portanto, pessoal, decretos legislativos e resoluções possuem a mesma hierarquia de todos os atos normativos lá do artigo 59, claro, com exceção das emendas constitucionais, que foi muito bem trabalhado aqui na primeira e segunda aula, como atos de natureza constitucional, atos que inovam o ordenamento jurídico na hierarquia constitucional. Então, o nome decretos legislativos já facilita um pouquinho, já não dá para confundir com decretos regulamentares, ou decretos executivos, ou decretos de execução, ou simplesmente decretos que o presidente da República ou outros chefes do Poder Executivo, como governadores e prefeitos, editam na sua competência executiva, na sua competência administrativa. Os decretos administrativos, executivos, regulamentares, são também atos infralegais. São atos de direito administrativo, que não nos interessa
quando a gente estuda os atos normativos da Constituição de 88. A gente está estudando os atos de natureza legal e até mesmo de natureza constitucional, como a emenda. Então, os decretos dos presidentes, ou dos governadores, ou dos prefeitos, não serão objeto de estudo aqui. Por quê? Porque eles são atos infralegais, eles só podem agir onde a lei já autorizou ou já estabeleceu. A ideia básica é a seguinte, olha, princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O decreto executivo ou a resolução administrativa não tem a capacidade de obrigar um cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que já haja previsão legal. Por exemplo, a Lei 8.112, que rege os servidores públicos, ela estabelece, por exemplo, que o servidor é obrigado a cumprir as ordens não manifestamente ilegais dos seus superiores hierárquicos. Então, se eu sou um servidor público e trabalho, por exemplo, no Ministério da Educação, é claro que o ministro da Educação, que é o meu superior hierárquico, não necessariamente diretamente, porque às vezes existem vários superiores, mas ele é o superior do órgão, ele é o titular do órgão, ele não vai chamar cada um de nós, servidores do Ministério, para dar uma ordem direta. Não, é muito comum que o titular de um órgão expeça atos normativos de natureza administrativa para dar ordens aos seus subordinados. Essas ordens, se não manifestamente legais, são obrigatórias para os servidores públicos. Por quê? Porque a Lei 8.112 assim obriga. Mas esse mesmo ministro não pode dar ordem a uma pessoa qualquer que estiver ali na calçada na frente. Por quê? Porque o cidadão comum só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se estiver previsto em lei. Esse ministro, ele não tem autoridade para obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Assim como nenhuma outra autoridade tem. Só o poder legislativo ou, excepcionalmente, o presidente da República, mediante leis delegadas e medidas provisórias. Mas sempre na capacidade legislativa, nunca na capacidade administrativa. Nunca usando meramente do seu poder hierárquico. Isso é uma garantia para nós, cidadãos. Nós, cidadãos, só seremos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se o comando vier previamente pelo poder legislativo ou por uma lei, ainda que expedida pelo presidente da República, mas por um ato legal, não por um ato infralegal. Então, os decretos legislativos e as resoluções, que são objetos do nosso tema de hoje, não são atos infralegais, não, eles são atos legais. Agora, interessantemente, porque eles têm os seus círculos próprios de atuação, eles não atingirão normalmente um cidadão comum. Os decretos legislativos e as resoluções legislativas são atos próprios das casas legislativas para exteriorizar as suas competências, ou seja, são próprios para que as casas legislativas utilizem das competências constitucionais que lhe foram conferidas. Então, não são atos que normalmente vão inovar o ordenamento jurídico atingindo o cidadão, não. Normalmente vão inovar o ordenamento jurídico no jogo entre poderes ou para tratar de competências próprias das casas legislativas, da Câmara, do Senado, ou quando juntos em Congresso Nacional. Tudo bem? Então, os decretos legislativos e as resoluções legislativas inovam o ordenamento jurídico, atendem ao princípio da legalidade, mas tipicamente são usados para as competências ou exclusivas do Congresso ou privativas do Congresso, da Câmara, do Senado. Claro que a gente vai detalhar isso, fique tranquilo. Agora, podemos ainda estabelecer de antemão uma característica essencial desses dois atos normativos. Os decretos legislativos e as resoluções legislativas não se submetem à sanção presidencial. São atos próprios das casas legislativas sem participação do presidente da República. Ah, André, então quer dizer, de todos os atos normativos do artigo 59, os únicos que passam por sanção são a lei complementar e a lei ordinária. Porque a emenda constitucional não passa por sanção, a lei delegada e a medida provisória são produzidas pelo próprio presidente e os decretos legislativos e as resoluções legislativas não são submetidos, não são colocados para a sanção presidencial. Não são submetidos ao poder do presidente da República de sancionar ou vetar as matérias. Então, essa é uma característica essencial. Decretos legislativos, resoluções legislativas, não passam pela sanção do presidente da República. Beleza, André, captei essa característica essencial. Vamos para as demais características desses atos? Vamos lá.
Pessoal, a Constituição ela foi muito tímida ao tratar desses dois atos. Vocês não vão ver regramentos completos, vocês não vão ver disposições constitucionais muito minudenciadoras desses atos. Não há disposições constitucionais que consigam clarear muito para o estudante, para o intérprete, para que ele possa sozinho seguir o seu caminho. Diferente, por exemplo, da lei complementar ou da lei ordinária, que a Constituição trata bastante no texto constitucional. Então, coube à doutrina, e até mesmo por uma interpretação histórica das constituições anteriores, estabelecer as características mais importantes desses atos. Os decretos legislativos, eles são usados somente, o círculo é bem restrito, é bem pequeno, na verdade, o círculo é bem pequenininho. Os decretos legislativos só podem ser usados para tratar das competências exclusivas do Congresso Nacional, que estão no artigo 49. Vale muito a pena você abrir a sua Constituição, ir até o artigo 49 e escrever no próprio caput do artigo 49, a caneta ou a lápis, do jeito que você preferir, mas escrever lá que todas aquelas competências do artigo 49 o Congresso vai elaborar decretos legislativos. E basicamente essa seria a única hipótese de decreto legislativo, somente para cuidar daquelas hipóteses do artigo 49. Confesso que por uma má sistematização do Constituinte reformador, por uma má técnica legislativa, acabaram criando uma outra hipótese de decreto legislativo, que já até foi falado na aula passada, lá no artigo 62, parágrafo 3º. Em minha opinião, teria sido mais correto transferir aquela competência do decreto legislativo para o artigo 49, para que a questão ficasse bem sistematizada. Mas, como eles não ligam muito para essa questão de sistematização, né, de deixar as coisas fáceis para o estudante, não. Se pode complicar, para que eu vou simplificar? Né? Essa é a ideia quando querem ajudar o estudante. Então, você, estudante, saiba que, originalmente, todos os decretos legislativos estavam previstos no artigo 49, mas com a emenda 32 de 2001, acabaram por trazer uma única hipótese de decreto legislativo fora do artigo 49, que está prevista no 62, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 11 do 62, ok? Mas iremos também comentar dessa competência mais uma vez. Então, vamos lá, André. O artigo 49, na minha Constituição, está escrito assim: cabe ou compete exclusivamente ao Congresso Nacional. E aí vem as competências. Essas competências exclusivas do Congresso Nacional, no artigo 49, não está escrito que é sem sanção. Como é que a gente sabe, André, que isso não passa por sanção presidencial? Por que o Congresso edita essas competências sem perguntar ao presidente se ficou bom ou se ficou ruim? Quando, na regra, o processo legislativo exige uma sanção, né? Pessoal, a gente pode extrair isso observando o artigo 48. O artigo 48 da nossa Constituição, ele diz que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, e aí eu vou fazer um pequeno corte, dispor sobre as competências abaixo. As competências do artigo 48 são competências de lei, seja lei complementar, seja lei ordinária, vai depender do caso. A maioria dos casos são de lei ordinária, mas algumas hipóteses ali podem ser de lei complementar. Então, o artigo 48, repetindo, ele diz: cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Ocorre que o próprio artigo 48, a parte que eu ainda não li, diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida a sanção para o disposto nos artigos 49, 51 e 52. Os 51 e 52, cenas desse mesmo capítulo, não do próximo, mas calma, aguenta um pouquinho. Artigo 49, então, não se submete à sanção pela própria disposição do artigo 48. Ou seja, o Constituinte originário mandou que as matérias do 49, 51 e 52 não se submetessem à sanção. Ainda que ele não tivesse mandado, você iria perceber que, por uma questão lógica de decorrência da própria sistemática do texto constitucional, não caberia sanção nas matérias do artigo 49. Por quê, professor? Que lógica é essa? E aí sim eu posso te explicar. Olha só. Você vai perceber que a maioria das matérias do artigo 49, a grande esmagadora maioria daquelas matérias, elas vão ter repetição no artigo 84. Me lembro até de uma vez dando aula, uma aluna minha chegou um pouco preocupada com a Constituição em mãos e disse assim: professor,
eu estou vendo aqui que várias das competências do Congresso, no artigo 49, estão repetidas lá nas competências do presidente da República, no artigo 84. É isso mesmo, professor? Eu falei, é isso mesmo. Ele, mas então, a competência é de quem? É do Congresso ou é do presidente? Professor, eu estou ficando louca. Calma, não precisa ficar louca. Realmente existe essa, vamos dizer, ambiguidade do texto constitucional ao dar competência para um e para outro, mas é fácil você interpretar que a lógica é a competência pode ser do Congresso, mas controlando o presidente. Ou seja, o presidente quer decretar a intervenção federal, é competência dele, lá no artigo 84.10, mas precisa a intervenção federal ser solucionada no sentido de o Congresso vai resolver se aprova ou não a intervenção federal lá nos termos do artigo 49. Então você vai ver diversas competências que o presidente da República tem no 84, sendo controladas, objeto de controle pelo Congresso Nacional no artigo 49. E isso é normal, porque a gente vive numa relação entre poderes que eles têm entre si controles recíprocos. Então o presidente da República, ele quer fazer relações internacionais, assinar um tratado internacional. Aí você percebe que é competência dele, lá no artigo 84.7, mas você vai perceber também que cabe ao Congresso Nacional, no artigo 49.1, resolver definitivamente sobre os tratados internacionais. Então, as competências do artigo 49, elas estão, em sua grande maioria, relacionadas com as competências do presidente no 84. Tá, professor, e qual é a lógica, então, de que isso não passa por sanção? A lógica é simples, a lógica, eu diria, é até fácil. Se o objetivo das competências do 49, em sua grande maioria, é que o Congresso exerça um controle político sobre os atos do presidente da República, atos de natureza política, não teria lógica, não teria sentido que o presidente, para editar um ato, fosse necessária autorização ou a aprovação posterior do Congresso, e depois que o Congresso controla, o Congresso perguntasse ao presidente, e aí, você quer sancionar e vetar? Não faria sentido. Não existiria nenhuma razão de ter competências em que o Congresso estaria controlando o presidente e depois o Congresso perguntasse ao presidente se está bom ou se está ruim. Não há. Pessoal, o controle é justamente para que você não precise perguntar se está bom ou se está ruim. O controle é justamente para que você possa exercer essa atribuição sem essa necessidade de submeter depois ao controlado se ele está gostando ou não do controle. Não existiria realmente razão de ser. Então, as competências do Congresso Nacional na hora de editar um decreto legislativo, elas estão, em sua maioria, relacionadas às competências do presidente da República na sua atribuição privativa, de exercer atos de natureza, em geral, política. Então, o controle político é exercido pelo Congresso Nacional por meio do decreto legislativo. Essa é a principal função dos decretos legislativos. Lembrando, então, que a emenda constitucional número 32 de 2001 criou também a figura do decreto legislativo para dispor sobre os efeitos, né, é uma disposição retroativa, dispor sobre os efeitos das medidas provisórias que tenham sido rejeitadas ou perdido sua eficácia por decurso de prazo. Vamos relembrar? O presidente edita uma medida provisória, altera o mundo real, Aí o presidente da República espera que a medida provisória seja convertida em lei para que essa alteração se torne definitiva, ou pelo menos em caráter definitivo. E isso traga um pouco mais de segurança, de estabilidade nas relações jurídicas. Ocorre que, passados 120 dias, se o Congresso Nacional não apreciar a medida provisória, ela perde os efeitos. E, aparentemente, o parágrafo 3º diria que perde os efeitos desde a edição. A gente já sabe que não é desde a edição, porque o parágrafo 11, que está ressalvado no parágrafo 3º, ele diz que o Congresso tem 60 dias após a perda da eficácia, ou a rejeição da medida provisória, para editar um decreto legislativo dispondo sobre os efeitos. E lá mesmo está escrito que se o Congresso não edita o decreto legislativo, se ele não faz esse papel, e normalmente ele não faz, eu digo para vocês porque eu já acompanhei isso, já pesquisei sobre o tema, o Congresso Nacional não tem feito os decretos legislativos, os efeitos produzidos pela medida provisória conservar-se-ão por ela regidos.
Ou seja, a medida provisória não produzirá novos efeitos, mas aqueles efeitos são considerados válidos e regidos pela própria MP, no silêncio do decreto legislativo. O decreto legislativo poderia regular esses efeitos de uma maneira diversa. Caso quisesse, ele teria esse poder, mas não o fazendo, valem os efeitos produzidos pela medida provisória, certo? Outra característica interessante, relevante dos decretos legislativos é que eles se submeteriam, pelo menos regimentalmente, já que a Constituição não foi pródiga a falar desse tema, a Constituição é analítica em muitos temas, mas nos temas dos decretos legislativos e resoluções, o processo legislativo é extremamente sintético. Então, outra característica que tem previsão nos regimentos é que os decretos legislativos se submeteriam a um processo legislativo bicameral. Bicameral significa o quê? Que eles seriam aprovados por uma casa para depois serem aprovados pela outra. Não há necessariamente que começar pela Câmara, às vezes pode começar pelo Senado, mas a Câmara é, em regra, a casa iniciadora. Então, um decreto legislativo começa, por exemplo, na Câmara, se aprovado, vai para o Senado. Sobre tratado internacional, vale a pena aqui dar uma dica importante. Questão muito repetitiva em provas, em concurso, OAB, etc. Decretos legislativos entram no ordenamento jurídico brasileiro com qual hierarquia? Se eu estou trabalhando com decretos legislativos, a regra é que o decreto legislativo tem a mesma hierarquia da lei ordinária. Porém, especificamente sobre tratados internacionais, nós temos duas exceções. Primeira exceção importantíssima, muito cobrada em provas. Artigo 5º, parágrafo 3º da sua Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º, trouxe a hipótese para que o Congresso Nacional aprove um tratado internacional equiparando a uma emenda. Se equipara a emenda, aí a gente volta para a aula 1 e 2. Entra no ordenamento jurídico brasileiro num nível mais elevado, o nível de hierarquia constitucional. Hierarquia constitucional. Quando que um tratado vai ter hierarquia constitucional? Porque a regra é ele ter hierarquia de lei ordinária. Grava isso, regra e hierarquia de lei ordinária. Mas quando é que um tratado vai ter hierarquia constitucional? Primeiro, ele tem que ser de direitos humanos. Direito humano, pessoal, tem aulas importantíssimas aqui no Saber Direito sobre o tema, mas direito humano é, em geral, coincidente com direitos fundamentais. Existem duas grandes diferenças entre direitos humanos e direitos fundamentais. Primeiro, a questão terminológica. A gente usa direitos humanos normalmente quando a gente está falando de direitos no plano internacional e direitos fundamentais quando a gente está falando no plano interno. Uma outra questão é que direitos humanos eles têm uma base filosófica mais justnaturalista. Seriam direitos do ser humano independente da época, do lugar. Ou seja, eles independeriam de reconhecimento estatal. Esses seriam os direitos humanos, então eles teriam um cunho mais universal, certo? Um cunho mais atemporal. Enquanto os direitos fundamentais são os direitos que foram estabelecidos por um determinado Estado em um determinado momento. Então eles têm que estar constitucionalizados, ou se preferir, positivados no ordenamento jurídico. Ok, sendo direito humano, associa em geral com direito fundamental, o tratado internacional pode ser aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos votos, e assim se submeter a uma hierarquia constitucional. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, mas então são duas condicionantes. Primeiro, que ele seja de direitos humanos. Segundo, que ele seja aprovado igual à emenda. Eu sei que esse é um tema que quem não conhece o regimento vai ficar com um pouquinho de dificuldade. Vai perguntar assim, mas professor, o Congresso é obrigado a aprovar igual emenda ou não? Eu já te asseguro que não. A própria redação do parágrafo 3º do artigo 5º, ao trazer o pronome relativo que, ele admite que não seja obrigatório. Então ele diz, tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados assim, assado, serão equivalentes a tal. O que forem dá essa condição de relatividade, né? Então, pessoal, o regimento interno ele diz o seguinte, que quando estiver em pauta um PDC de acordo internacional sobre direitos humanos, a votação será feita primeiramente utilizando o quórum igual de emenda. Se ele for aprovado, lá na Câmara são, se não me engano, 308 votos. Se ele for aprovado por 3/5 dos votos, ele vai se submeter a um segundo turno na Câmara.
Detalhe interessante que está lá no regimento, hein? Mas, André, e se ele for aprovado, mas sem os 308 votos? Se ele tiver só maioria simples, que seria o básico para aprovar qualquer tratado, já que nós estamos falando que a regra é que os tratados internacionais fiquem equiparados à lei ordinária. A lei ordinária tem o quórum de maioria simples. Então, se um tratado internacional foi submetido à votação, mas não teve 3/5, se ele tiver qualquer quórum acima de maioria simples e menor do que os 3/5, ele vai ser aprovado como tratado internacional equivalente à lei ordinária. Essa seria a regra. E aí ele iria para o Senado com a mesma lógica. Mas se ele for submetido a 2 votações e passar pelos 3/5, lá no Senado for submetido a 2 votações e passar pelos 3/5, aí sim ele ficará equivalente às emendas. Porém, ainda cabe fazer uma última ressalva. O Supremo Tribunal Federal, ele sempre entendeu, até 2004, que todo tratado era equivalente à lei ordinária. Veio, então, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 e trouxe essa possibilidade dos tratados se situarem num patamar constitucional, numa hierarquia constitucional. Óbvio que o Supremo passou a entender que se um tratado tiver a aprovação naquela forma, com aquele conteúdo, veja, forma e matéria, né? Ele será equivalente à emenda constitucional. Até já temos o tratado assinado em Nova York de defesa das pessoas portadoras de deficiência, em 2008, se não me engano, o decreto legislativo 186, ele já tem a hierarquia constitucional. Então, quando você pega uma Constituição impressa, é possível, é provável até, eu diria, que lá ao final venha o Tratado Internacional de Proteção das Pessoas Portadoras de Deficiência. Alguns podem não gostar desse termo, mas não sou eu que estou optando por ele, tá? Alguns preferem portadores de necessidades especiais, mas lá está escrito portadores de deficiência. Então, o Tratado Internacional assinado em Nova York, em 2008, foi ratificado pelo Congresso Nacional com hierarquia constitucional. Ok, mas em 2009, o Supremo também criou uma outra interpretação. O Supremo, por meio de uma mutação constitucional, passou a entender que os tratados não seriam todos equivalentes à lei ordinária, exceto quando fosse forma e matéria de natureza equivalente à emenda constitucional. O Supremo criou uma categoria intermediária. A categoria intermediária é chamada de supralegal. O Supremo deu hierarquia supralegal, não existe nenhum ato normativo da Constituição de 88 com essa hierarquia, não. Isso só existe na doutrina e na jurisprudência, isso não está constitucionalizado. Então, mais atenção ainda, hein? O Supremo entendeu que tratados internacionais de direitos humanos, ainda que não tenham recebido aquela hierarquia diferenciada da forma e da matéria, seriam normas supralegais. Entendeu isso por causa do Pacto de São José da Costa Rica, o também chamado Tratado Interamericano de Direitos Humanos. Esse tratado previa esse tratado previa apenas uma hipótese de prisão civil, diferente da nossa Constituição, que previa 2 hipóteses de prisão civil. A Constituição admite prisão civil do depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia. O Tratado Internacional disse que a prisão civil seria exclusivamente para o devedor de pensão alimentícia, não mais para o depositário infiel. Então, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as leis que permitissem a prisão civil do depositário infiel não mais estariam recepcionadas em face do tratado, já que o tratado teria uma hierarquia supralegal, acima das leis, ok? Isso é mais benéfico ao ser humano. Isso é mais razoável na proteção do direito humano e, portanto, em geral, é bastante aceitável e elogiável pela doutrina. Mas lembra que isso não tem previsão expressa no texto constitucional. Com essas palavras, não temos. Então, se um aluno me pergunta assim, professor, qual hierarquia que um tratado internacional tem no ordenamento jurídico brasileiro? Eu digo, depende. Nós temos 3 possibilidades. Primeira possibilidade, a regra. Um tratado internacional tem hierarquia de lei ordinária. Quando ele tratar qualquer assunto aprovado por maioria simples, a regra é essa, hierarquia de lei ordinária.
Agora, se o tratado for de direito humano, aí ele pode ter duas outras hierarquias. Se ele for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, 2 turnos, 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional, hierarquia constitucional. Se ele não for aprovado nessa forma, se ele for aprovado na forma simples, hierarquia supralegal, ok? Então essa seria a característica dos decretos legislativos quando trabalhassem com o assunto tratados internacionais. Um último ponto sobre os decretos legislativos. Decretos legislativos, repito, são aprovados regularmente em processo bicameral. Aprovado numa casa, aprovado em outra casa. Ocorre que nós tivemos uma, não vou dizer exceção, mas temos que ter cuidado com uma questão. Entre as hipóteses do artigo 49, em que o Congresso elaborará decretos legislativos tipicamente fiscalizando os atos do Poder Executivo, está a questão do julgamento de contas. Julgamento de contas não é pelo TCU, cuidado, o TCU julga conta de todo mundo, menos do presidente da República. As contas de governo são julgadas pelo Congresso, está lá no artigo 49. Se tivesse uma questão objetiva em prova que dissesse, os tratados é o caso mais comum, perdão. Os decretos legislativos são aprovados por Câmara e Senado separadamente. Eu, particularmente, tenderia a marcar verdadeiro, desprezando, porque até em caráter cautelar, o julgamento ainda não foi finalizado, essa questão dos PDCs de julgamento de contas. Certo, pessoal? Ok, então aqui a gente finaliza a questão dos PDCs, mas antes de fechar o ponto, eu gostaria de trazer uma questão para conhecimento. Vamos dar uma olhada na tela? Qual a hierarquia dos decretos legislativos? Letra A, hierarquia de lei, ou seja, de ato primário, infraconstitucional e acima dos atos secundários. Essa é a alternativa verdadeira e é a regra, embora exista exceção. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B, hierarquia infralegal. Não, sendo equiparados aos decretos regulamentares editados pelo presidente da República, nem pensar. Letra C, hierarquia supralegal independentemente do assunto tratado. Veja, embora exista uma exceção de tratado com hierarquia supralegal, mas depende do assunto. Tem que ser o assunto direitos humanos. Por isso a letra C seria incorreta. E letra D, hierarquia supraconstitucional, pois trazem temas que ficam acima da Constituição Federal. Nem pensar, né? Não existe nada supraconstitucional no Brasil. Existe até supralegal, mas não supraconstitucional. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Regra, decretos legislativos têm a mesma hierarquia da lei ordinária, assim como as resoluções também, que começaremos a tratar neste bloco ainda. Então vamos lá, pessoal, fechada a parte de decretos legislativos, vamos falar um pouquinho sobre as resoluções legislativas. Vamos lá? Resoluções legislativas também têm campo próprio de atuação, ou seja, há uma área restrita em que o Constituinte separou matérias para as resoluções. Só que, diferente dos decretos legislativos, e aí vale a dica, hein? Decreto legislativo é sempre do Congresso, não existe decreto legislativo da Câmara, não existe decreto legislativo do Senado, é sempre do Congresso. Sempre para exteriorizar as competências exclusivas do Congresso ou regular aquele efeito de medida provisória que não vigora mais. Já resoluções, elas vão trazer essa dificuldade para a gente tem 3 tipos de resoluções legislativas. Resoluções da Câmara, resoluções do Senado e resoluções do Congresso Nacional. Resoluções da Câmara, resoluções do Senado ou resoluções do Congresso, não interessa a ponto por enquanto, todas não se submetem à sanção. Não se submetem à sanção. A principal característica, tanto dos decretos legislativos quanto das resoluções, é essa não submissão à sanção. E o fundamento é, de novo, o artigo 48 da nossa Constituição. O artigo 48, falamos no comecinho do bloco, lembrem dele, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, que são as matérias de lei, não exigida esta a sanção do presidente para as matérias do artigo 49, decretos legislativos, 51 resoluções da Câmara, 52 resoluções do Senado. Ah, professor, resoluções da Câmara e do Senado, mas você falou que tem também resoluções do Congresso. Claro que também não se submetem à sanção presidencial, mas realmente não está essa expressa no artigo 48.
Vamos começar com resolução do Congresso. Pessoal, resolução do Congresso quase que não tem previsão constitucional. Só tem uma hipótese expressa na Constituição de resolução do Congresso, que é hipótese já estudada no bloco anterior, quando nós trabalhamos com o objeto leis delegadas. Nós dissemos que o presidente solicita a delegação e o Congresso decide se delega ou não por meio de uma resolução. Até pedi naquele momento que vocês guardassem, olha, vai estar aqui o único caso de resolução do Congresso Nacional. E realmente é o único caso. Só existe resolução do Congresso Nacional, no artigo 68, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 2º e 3º, apesar de 2 parágrafos, é um caso só, que é o Congresso decide autorizar o presidente a fazer lei delegada. E esse único caso está em desuso. Eu disse a vocês, quando estudamos leis delegadas, que desde 1992 que o Congresso não elabora as leis delegadas, né, ou não autoriza a elaboração de leis delegadas. Portanto, resolução do Congresso prevista expressamente na Constituição, você pode até esquecer, na prática você não vai usar. Agora, para saber um pouquinho mais, eu vou te dizer que resolução do Congresso não é só para a delegação legislativa, não. Regimentalmente existem outras hipóteses, isso está no regimento comum do Congresso Nacional. Mas tem previsão constitucional, a Constituição só não quis ser expressa. Né? A gente critica muito a Constituição por ela ter sido detalhista, por ela ter sido analítica, né? Às vezes até prolixa em certos temas, mas nos temas do processo legislativo, em geral, a Constituição foi bastante sintética. Tanto é que nós temos cerca de 10 artigos que tratam de todo o processo legislativo. Então, o artigo 57, parágrafo 3º, que não é do processo legislativo, e sim da organização das sessões do Congresso Nacional, ele vai estabelecer no parágrafo 3º algumas competências do Congresso Nacional. Entre as competências do Congresso Nacional, lá do artigo 57, parágrafo 3º da Constituição, estão deliberar sobre o veto, não tem nada a ver com resolução, né? Inaugurar a sessão legislativa, não tem nada a ver com a resolução. Lá também temos competência do Congresso Nacional, elaborar o regimento comum, isso é por meio de resolução. O próprio regimento comum é uma resolução, se você procurar aí na internet, regimento comum do Congresso Nacional, você vai ver lá, resolução, número tal, de ano tal. Então a resolução é o ato que o Congresso Nacional utiliza para exteriorizar suas competências próprias. Então, quando o Congresso Nacional quer regular serviços comuns às duas casas, regular matérias de competências comuns para as duas casas, o Congresso utiliza resoluções. E aí, na verdade, pessoal, existe um grande número de resoluções do Congresso Nacional, até importantes para os concursos. Por exemplo, falamos aqui sobre medida provisória, e existe curso excelente aqui no Saber Direito sobre medida provisória. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, que regula o processo legislativo interno da medida provisória. Resolução número 1 de 2002. O Congresso Nacional criou uma comissão mista do Parlasul, do Parlamento do Mercosul. Então, existe uma resolução, eu não sei de qual número, mas existe uma resolução do Congresso Nacional sobre o tema. O Congresso Nacional regula como elabora o orçamento, já que o orçamento é votado em sessões conjuntas. Então, existe resolução, essa, se não me engano, é número 1 de 2006 do Congresso Nacional, sobre a elaboração do orçamento. Então, pessoal, não é um único caso, só vai existir uma resolução do Congresso Nacional para autorizar a lei delegada. Não, existem outros casos, eles só não foram detalhados na Constituição. O que você deve pegar como base é o artigo 57, parágrafo 3º. Sempre que o Congresso for modificar o seu regimento comum ou regular serviços comuns às duas casas, o Congresso usará do instrumento resolução legislativa, ok? Agora, realmente muito mais importante são as resoluções da Câmara e as resoluções do Senado. Pessoal, artigo 51, escreva na sua Constituição. Pode escrever, não é pecado, não faz mal, não vai te trazer azar. Pode escrever lá no artigo 51. Ao lado você coloca assim, resoluções da Câmara. Todas as hipóteses, nesse caso todas mesmo,
todas as hipóteses de resoluções da Câmara estarão previstas no artigo 51. Pelo menos todas as hipóteses constitucionais. O regimento vai trazer outras. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E aí, pessoal, óbvio, competências privativas da Câmara, a Câmara vai fazer resoluções da Câmara, não passam pelo Senado, muito menos pela sanção presidencial. Resoluções da Câmara vão regular aquelas 5 competências do artigo 51, que são facílimas para você memorizar. Inclusive, quando você compara com o artigo 52, que traz as competências privativas do Senado, você vê lá que o Senado traz mais de uma dúzia de competências. Então, é mais fácil você memorizar as competências privativas da Câmara do que as do Senado. E ainda vou te trazer outra dica interessante. Das 5 competências que a Câmara tem, 3 são iguais no Senado. O Senado também tem. Claro que a Câmara vai trabalhar do seu jeito, o Senado vai trabalhar do jeito dele. Mas os incisos 3, 4 e 5 são repetidos lá nos incisos 12, 13 e 14 do 52. Ou seja, competências que você não vai precisar memorizar se é da Câmara ou do Senado, porque cada uma das casas tem a competência. Quais são essas 3 últimas? A competência para dispor sobre sua organização e funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, bem como dispor, mediante lei, sobre a remuneração dos seus servidores, que é o inciso 4, lá no 52, se não me engano, o inciso 13. Nós temos também o inciso 5, que é sobre desculpa, esse era o inciso 4, mas lá no 52, 13. Vou voltar para o inciso 3, perdão, a Câmara elaborar o seu regimento interno, o Senado também faz o seu próprio regimento interno. O regimento interno da Câmara é uma resolução da Câmara, o regimento interno do Senado é uma resolução do Senado. E temos agora sim o inciso 5, que é eleger membros do Conselho da República. A Câmara elege 2, o Senado elege 2. Esses membros nem costumavam ser eleitos. Como recentemente nós tivemos uma decretação de intervenção, e em teoria a decretação de intervenção tem que ser ouvido o Conselho da República, porque são poucos os casos em que esse conselho tem que ser ouvido, acabou-se por eleger esses membros, ok? Então, 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, 2 escolhidos pelo presidente. Então, as 3 últimas competências do 51 são iguais. Então, o que você precisa saber mesmo é o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1, a Câmara funcionando como uma espécie de casa autorizadora de processo por crime comum ou de crime de responsabilidade do presidente e dos ministros de Estado. A Câmara funcionando como juízo de admissibilidade. Isso aconteceu em 2017, nós tivemos 2 processos e aconteceu também em 2015, em 2016, com a presidente Dilma Rousseff, uma autorização para o processo de crime de responsabilidade, e aconteceu também em 92, no caso Collor de Mello. Então, nós já tivemos 4 processos em que a Câmara funcionou na competência do artigo 51. 2 autorizações por crime de responsabilidade, que foram autorizadas, e 2 por crime comum, que não foram autorizadas, ok? Até confesso que deveria a Câmara, nos 4 casos, deveria a Câmara elaborar uma resolução, já que todas as matérias do 51 são por meio de resolução, para que a Câmara decidisse se autoriza ou não, autoriza ou não a abertura do processo. Ocorre que lá no caso Collor, a Câmara não fez a resolução. Ela pegou o resultado da votação e mandou um ofício para o Senado. Isso foi até objeto de discussão à época, mas o Supremo entendeu que era uma questão meramente formal e admitiu que fosse feito apenas aquele ofício, mas o certo seria fazer uma resolução. E aí, quando houve o segundo pedido de impeachment, agora no caso Dilma Rousseff, a Câmara foi meio que obrigada a repetir os procedimentos de 92, até por uma decisão em ADPF, se não me engano, ADPF 378, em que o Supremo julgou sobre a recepção ou não da lei de crime de responsabilidade, aquela lei muito antiga, 1079 de 50. Então o Supremo falou assim, Câmara, faz igual ao caso Collor com essas coisinhas aqui que está na ADPF. E aí, no final, a Câmara, de novo, mandou um ofício para o Senado, mas o certo seria fazer uma resolução, ok? Tanto é que no Senado é feita a resolução, que é a competência para julgar esse mesmo crime. O Senado faz a resolução, fez a resolução, é o mais correto. A Câmara deveria ter feito, mas ficou uma questão meramente formal, ok?
E a última competência da Câmara, no 51, inciso 2, é fazer a tomada de contas do presidente. Quando o presidente não apresenta suas contas, cabe à Câmara fazer a tomada de contas, pedir as contas. Presidente, você está atrasado, mande suas contas, por favor. As contas são primeiro analisadas no TCU, que dá um parecer, e depois é aquele caso que a gente comentou ali atrás, que é o julgamento pelo Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, gente, não é a Câmara quem julga as contas do presidente. A Câmara faz a tomada de contas, ela pede as contas. Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. Então, ponto, fechamos. Todas as resoluções da Câmara estão no artigo 51, não há exceção. Não há exceção. Somente as competências do artigo 51 é que a Câmara vai fazer resoluções. O que acontece é que o inciso 4, ele é um pouco mais amplo, né? Dispor sobre sua organização, competência, polícia, criação, transformação. E aí o regimento desdobra isso em algumas outras competências da Câmara mediante resolução. E algumas até com previsão constitucional. Por exemplo, quando a Câmara vai decidir sobre a cassação de um mandato de um parlamentar, a Câmara elabora uma resolução, porque é competência privativa da Câmara esse ponto. Não está no artigo 51, tem previsão no artigo 53, mas tem também previsão regimental. Claro que isso não te cobrariam numa prova de direito constitucional, isso cobrariam apenas numa prova de regimento, ok? Mas vale já que nós temos ali uma competência também constitucional. Então o regimento traz algumas outras hipóteses, regimento da Câmara dos Deputados, algumas outras hipóteses de resoluções da Câmara. Falaremos um pouquinho então sobre as resoluções do Senado. Resoluções do Senado, aí eu tenho uma notícia ruim para você. Não estão todas no artigo 52. Existem também algumas competências para o Senado editar resoluções no artigo 155, que trata sobre ICMS, que é um imposto que os estados utilizam sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Mercadorias, bens e serviços. Acontece que o ICMS, ele é o grande motivo da chamada guerra fiscal. E para evitar essa guerra fiscal, que compromete a própria federação, o Senado ficou com um papel meio de que tribunal da federação para as questões financeiras, árbitro dessas questões financeiras. Então o Senado vai poder também editar resoluções para definir alíquotas mínimas e máximas desse imposto específico. Você vai achar isso no artigo 155, nos parágrafos, parágrafo 2º e acredito também parágrafo 4º, mas com certeza parágrafo 2º. Então, resoluções do Senado, nós temos essa do ICMS, lá do 155, que cai em direito tributário, que cai em concursos na área fiscal, mas que não muito dentro da parte de direito constitucional. Mas o resto, todas as competências privativas do Senado Federal do artigo 52 são por meio de resolução. E nesse caso até, diferentemente da Câmara, o Senado tem andado mais certinho, né? Tem feito as resoluções. Então, ali nós temos muitas competências relevantes. Mas vou dar uma dica para vocês. O Senado, como árbitro da federação, como um tribunal de questões financeiras da federação, tem 5 competências um pouco menos exploradas, que são do inciso 5 ao 10, em que o Senado Federal funciona como esse papel de fiscalizar as finanças da federação. Artigo 52, inciso 5, inciso 6, inciso 7, inciso 8, inciso 9, inciso 10. São competências um pouco menos importantes, em geral, para provas e concursos, tá? Mas lembrem disso. Falou em controlar finanças, definir alíquotas, valores máximos, empréstimos, essas coisas, papel do Senado Federal, lá no artigo 52, inciso 5 ao 10. Quais são os outros papéis do Senado? O Senado, diferente da Câmara, ele vai julgar as altas autoridades da República quando estas cometerem crime de responsabilidade. A Câmara autoriza o julgamento dessas altas autoridades, só que a Câmara só para o presidente e ministros de Estado, e o Senado julga as altas autoridades. Duas diferenças importantes. O Senado julga mais autoridades do que a Câmara autoriza, ok? O Senado julga mais autoridades. A Câmara autoriza presidente e ministros. O Senado julga presidente, ministros, comandantes das Forças Armadas, ministros do Supremo, Procurador-Geral da República. Então, o Senado julga mais autoridades. Segunda diferença, a Câmara autoriza
tanto o presidente quanto ministros para crime de responsabilidade ou para crime comum. No caso do crime comum, eles são julgados no Supremo. Lembra, nós tivemos 2 casos em que a Câmara não autorizou o julgamento do crime comum do presidente em 2017. Nesses 2 casos, se a Câmara autorizasse, o julgamento seria no Supremo, não seria no Senado. O Senado só julga crimes de responsabilidade, ele não julga crimes comuns. Então, a Câmara autoriza para crimes comuns e crimes de responsabilidade, mas o Senado só julga crimes de responsabilidade. E aí, então, nós temos 2 incisos em que o Senado funciona como um tribunal, como um órgão de julgamento. O inciso 1, presidente, ministro de Estado, comandantes das Forças Armadas, e o inciso 2, mais algumas autoridades da República Federativa do Brasil. Nas competências dos incisos 1 e 2, o Senado Federal somente condenará o acusado se a decisão for proferida por 2/3. Assim como a Câmara também só autoriza por 2/3. 2/3 é um quórum elevadíssimo, é um quórum alto, né, para julgamento. 2/3, pessoal, equivale a 66% dos membros. Então é até maior do que, por exemplo, o quórum para aprovar uma emenda constitucional, que é de 3/5, que equivaleria a 60%. Então essas 2 competências do inciso 1 e 2 do artigo 52 estariam destrinchadas, vamos dizer assim, né, melhor definidas lá no parágrafo único do artigo 52, em que o Senado vai proferir a condenação apenas se for por 2/3 e a condenação, se for o caso, vai se resumir em perda do cargo. Essa é uma condenação política, perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública por 8 anos. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Essa seria a ideia da resolução do Senado Federal para a condenação. Interessante dizer que no caso Dilma Rousseff, o Senado condenou por 2/3, mas não aplicou a inabilitação. Essa também é uma questão divergente entre os especialistas na parte regimental, se o Senado poderia ou não fazer essa separação da pena, né? Porque a resolução, a princípio, não teria essa condição. Mas assim foi feito, o Supremo admitiu, inclusive com o julgamento do presidente do Supremo Tribunal Federal à época. Pessoal, essas são as principais competências de resolução do Senado Federal. Temos ainda que o Senado Federal funciona como uma casa que vai sabatinar as principais autoridades de indicação do presidente da República e que precisam dessa confirmação do Senado Federal. Nós temos isso nos incisos 3 e 4. A diferença principal entre o inciso 3 e 4 é que os oficiais de carreira diplomática, eles fazem uma sabatina secreta. A sessão é secreta. Não é possível que outras pessoas saibam quais são as perguntas, qual a ideologia ou quais seriam, poderíamos colocar também o plano, né, daqueles eventuais representantes da carreira diplomática que vão exercer a diplomacia representando o Brasil em outros países. Já as autoridades do inciso 3, que precisam de passar pela sabatina, são sabatinadas em arguição pública e, portanto, essa é a grande diferença entre o inciso 3 e 4. O Senado Federal ainda tem competência para aceitar ou não a exoneração do Procurador-Geral da República, quando solicitada pelo Presidente da República. E essas são as principais competências do Senado Federal. Tem também a de revisar o sistema tributário, mas não tão importante. Então aqui a gente fecha as principais competências do Senado Federal por meio de resolução. Eu disse para vocês que resoluções da Câmara são sempre produzidas pela Câmara sem participação do Senado. O quórum, em regra, é maioria simples, mas é bom observar o texto constitucional que pode ter exceções, como, por exemplo, autorizar o processo de impeachment, que é por 2/3. Resoluções da Câmara não passam pelo Senado, não passam por sanção presidencial. Resoluções do Senado Federal, da mesma forma, não passam pela Câmara dos Deputados e nem pela sanção presidencial. Em regra, o Senado também vai deliberar suas resoluções por maioria simples. Porém, existem exceções. Por exemplo, aprovar algumas autoridades para fins de crime de responsabilidade no julgamento, 2/3. Aprovar algumas autoridades em sabatina pode ser maioria absoluta, depende do caso. Então, tem que ser observado caso a caso, mas, em regra, maioria simples. Por fim, resoluções do Congresso Nacional serão elaboradas pelo Congresso em sessão conjunta e não em sessão separada, ok?
resoluções do Congresso em sessão conjunta. Pessoal, aqui a gente fecha todos os conhecimentos que pudemos trazer para vocês sobre os atos normativos na Constituição de 88. Espero que vocês tenham gostado, que seja bastante produtivo e nos vemos em outras oportunidades. Um grande abraço do professor André Alencar. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.